Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, Núcleo Pedagógico, ATPCDE, Ensino Híbrido. Caros professores, 2021 nos trouxe um novo desafio, conciliar o ensino presencial e remoto. Vamos conversar sobre estratégias, recursos, ferramentas, saberes e metodologias propícias a esse nosso contexto. Por esse motivo, estamos dialogando com vocês, pois juntos buscaremos a melhor rota a seguir. Reforçaremos uma das temáticas mais relevantes do nosso momento histórico, no que concerne à educação. Falaremos sobre o ensino híbrido, que está ligado à pauta da SEDUC para o Planejamento Escolar 2021, e também ligada à formação da ATPCDE da semana anterior sobre acompanhamento da ação formativa, retorno híbrido, DE Guarulhos Norte, alinhada às pautas da SEDUC. Antes de iniciarmos essa formação, temos uma perguntinha a fazer. O que sabem sobre ensino híbrido? Tenham em mãos um bloco de notas para confrontar seus conhecimentos prévios com a abordagem que iremos apresentar. Vamos aos tópicos da pauta. Caracterização do ensino híbrido, atores educacionais e suas funções, o ensino híbrido na prática, indicação bibliográfica e encerramento. Mas afinal, o que é ensino híbrido? Ao estudar acerca do tema, podemos encontrar na literatura especializada diferentes definições. De modo geral, os autores preceituam a convergência de modelos formais de aprendizagem, modelo presencial e online. Porém, o ensino híbrido não se resume a esses moldes. Vamos ver o que José Moran diz? Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, híbrida. Sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo agora, com a mobilidade e conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo. É um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado. Tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos pratos com sabores muito diferentes. Você, professor, pode traçar suas próprias rotas de aplicação de modelos de aprendizagem, bem como de metodologias para desenvolvê-los. Como vimos, há ainda no mundo acadêmico uma questão sobre a nomenclatura e as características do ensino híbrido, como se este fosse o sinônimo de aulas mistas, presencial e online. Pensando desta forma, o papel das tecnologias digitais fica limitado ao sistema de transmissão de determinada aula a um grupo de alunos que estão presentes na aula remota. O papel das tecnologias digitais é mais amplo, favorece a personalização dos conteúdos, a coleta de atividades realizadas, a apreciação das dificuldades e dúvidas a serem sanadas, a troca de experiências, o desenvolvimento do pensamento crítico, entre outros. O papel do professor como produtor de conteúdos e mediador da aprendizagem deve permanecer ativo. O ensino híbrido é uma abordagem que está inserida no rol de metodologias ativas. Isso quer dizer que é uma concepção de aluno protagonista, de aulas que valorizam aprender a aprender, de identificação das necessidades dos estudantes com foco na personalização, que parece ficar em segundo plano quando se trata do tema. A essência desse modelo de ensino é justamente detectar a necessidade do estudante com a finalidade de customizar seu processo de aprendizado, que por vezes fica, como bem explicita Lilian Bassic, relegado quando não se tem o entendimento de sua dimensão. Este modelo de ensino visa o gerenciamento de aprendizagem, levando-se em conta a experimentação online. Contamos aqui também com o aluno em sua casa em decorrência da pandemia. O estudante tem mais autonomia de gerenciamento,
definindo o momento que precisa retomar o que encontrou dificuldade, reforçar ou acelerar no que apresentou facilidade, escolher um local de estudos conforme suas possibilidades, bem como a implementação do ritmo de estudo que fica condicionado à sua necessidade, levando-o a ter mais maturidade e responsabilidade diante da sua aprendizagem. O foco não deve estar na tecnologia em si, mas no fato de as TEDx terem criado novas possibilidades de expressão e de comunicação, que podem contribuir para o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas. O protagonismo estudantil. Essa experimentação online, na casa do estudante, e offline, presencial na escola, quando bem integradas e tutoradas, incentivam o protagonismo juvenil, uma vez que o aluno é desafiado a se superar sem a presença física do professor. O estudante pode, de acordo com o seu ritmo e interesse, ler, ver vídeos, ouvir podcasts, rever, pausar e prosseguir. E ao retornar para a escola, essa aprendizagem demanda ser enriquecida com novas ações interligadas. A mudança da cultura avaliativa, a autoavaliação. Cabe destacar que durante esse modelo online, as atividades propostas sejam capazes de realizar a coleta de dados, detectando as principais dificuldades ou potencialidades que os estudantes tenham nesse percurso formativo, a fim de que forneçam subsídios para a personalização da aprendizagem, isto é, particularizar de modo a ampliar seus horizontes, impulsionando-os a serem mais livres e autônomos. Aprofundar o conhecimento construído na aula tradicional. O desempenho dos alunos no online possibilita o aprofundamento do conhecimento a ser construído na aula tradicional, pois ao terem contato com outras experimentações, ampliam as suas vivências e passam a ser exploradas, alinhando o conhecimento oportunizado nas duas modalidades. Retomando, este modelo de ensino respeita o ritmo de aprendizagem, incentiva o protagonismo estudantil, muda a cultura avaliativa, autoavaliação, aprofunda o conhecimento construído na aula tradicional. Atores educacionais e suas funções. Como neste ano a SEDUC propôs o revezamento entre os estudantes, considerando assim uma parte no ensino remoto, online, e outra presencialmente na escola, offline, foi preciso se adequar a este modelo de organização, com o propósito de acolher os alunos e desenvolver as competências e habilidades do currículo durante este ano letivo. Pensando nisso, os papéis dos atores educacionais são de extrema importância para a aplicabilidade do modelo híbrido. Toda a comunidade escolar precisa se mobilizar para garantir o ensino público de qualidade. Pais ou responsáveis, é fundamental buscar informações sobre essa nova organização, acompanhar a formação e zelar pela frequência escolar, bem como pelo aprendizado dos estudantes. Gestor e equipe pedagógica, articular as ações administrativas e pedagógicas e dar apoio e assistência às famílias, aos alunos e aos professores que necessitarem. Professor, redimensionar seu papel, tornando-se cada vez mais gestor e orientador de caminhos coletivos e individuais, perante a junção do ensino remoto e presencial, com vista à formação integral dos estudantes, utilizando para isso metodologias diversas. Retomando, os tópicos vistos foram organização do retorno escolar, papel dos pais ou responsáveis, papel da equipe gestora e pedagógica, papel dos professores. O ensino híbrido na prática. Para te inspirar a sair da teoria e partir para a prática, trouxemos um exemplo que viabiliza a modalidade híbrida de acordo com o sistema de revezamento. Sala de aula invertida e rotação por estação de aprendizagem. E por que não mesclar a sala de aula invertida com a rotação por estações? Que tal fazer o uso da taxonomia de Benjamin Bloom? Delineamos 3 aulas, utilizando-se do repositório do CMSP, como é possível ver nesta tela. Na primeira aula, o professor
orienta todos os alunos a pesquisarem o assunto X em meios diversos, livro didático, caderno do aluno, sites ou outro material impresso disponibilizado aos alunos que não tiverem acesso à internet. Pede que assistam assincronamente a aula selecionada do CMSP Repositório. Apresenta os mecanismos da construção do mapa conceitual. Propõe a montagem de um mapa conceitual. Selecionamos um vídeo para você. Na segunda aula, o professor combina com os alunos que estão remotamente a entrarem no chat do CMSP para interagirem com os colegas que estão presencialmente na escola e divide a turma para realizarem as atividades por meio de rotação por estações, utilizando o mapa conceitual individual. Na terceira aula, o professor sistematiza o conteúdo abordado e aplica a avaliação para a coleta de dados, de modo que o resultado forneça subsídios que permitam avançar. Conforme vimos, na primeira aula, o professor orientou todos os alunos a pesquisarem o assunto X, a assistirem à aula selecionada do CMSP e montarem um mapa conceitual, disponibilizando materiais impressos àqueles que necessitavam desse recurso. Organização da turma na segunda aula. Sugerimos a composição de 3 equipes. Pensando que na semana A, o grupo A tem 1/3 dos alunos de forma presencial, essa pode ser a equipe A, enquanto os grupos B e C, que correspondem a 2/3, acompanham a aula remotamente, representando as equipes B e C. Na segunda aula, então, o professor combina com os alunos que estão remotamente para entrarem no chat do CMSP para interagirem com os colegas que estão presencialmente na escola. Divide a turma para realizarem as atividades por meio de rotação por estações, utilizando o mapa conceitual individual. Vamos falar sobre as estações? Estação 1. Analisar. Atividade que permita aos estudantes fazer conexões entre ideias, diferenciar opiniões contrastantes, examinar novas evidências e conduzir experimentos para determinar a validade de uma hipótese. Estação 2. Avaliar. Tarefa que favoreça aos estudantes justificarem uma posição ou decisão, criticarem pontos de vistas distintos e avaliarem o valor das ideias que apoiam determinado ponto de vista. Estação 3. Criar. O professor proporá uma tarefa que instigue a criação de trabalho original, que possibilite aos estudantes desenhar, construir, investigar e gerar novas ideias. Essa metodologia favorece o professor a circular pelas estações, estimular o trabalho colaborativo, gerenciar o tempo, avaliar o engajamento e oferecer o feedback imediato aos alunos. Na terceira aula, o professor sistematiza o conteúdo abordado e estabelece um ou mais instrumentos que contemplem as habilidades desenvolvidas. Pesquisa, engajamento, autoavaliação, avaliação entre pares, questões dissertativas, questões objetivas, quiz, listas de exercícios, participação em fóruns ou chat, desafios, resolução de problemas, gravação de vídeos, levando em consideração o mapa conceitual individual como uma atividade avaliativa para a coleta de dados. Pausa para refletir. Como pontua Lilian Bassic? Na sala de aula tradicional, é comum durante a aula o trabalho com níveis inferiores da taxonomia de Bloom, recordar e entender, deixando para casa atividades que envolvem processos cognitivos superiores, aplicar, analisar, avaliar e criar. Na sala de aula invertida, acontece o contrário. O tempo durante a aula é usado para explorar esses processos cognitivos mais complexos. Neste tópico vimos sala de aula invertida, rotação por estações de aprendizagem, taxonomia de Benjamin Bloom. Deixamos aqui as referências utilizadas para que possa aprofundar seus estudos. Nos vemos na próxima formação.